confirmando a tendência dos vestibulares em 2018, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fez, na prova discursiva, a terceira questão com esse texto. As reações a seguir, realizadas em laboratório, em condições idênticas, quer dizer, a primeira e a segunda, em condições idênticas de temperatura e pressão, para o recolhimento dos gases indicados pelas letras A e B. Portanto, o carbonato de cálcio produzindo um gás A e a reação de magnésio com ácido clorídrico, já que está em meio aquoso, produzindo um gás B. Pergunta inicial, claro, quem é o A, quem é o B? E, respondendo discursivamente, indique as fórmulas moleculares de A e B, nomeando aquele de maior massa molar, e nomeie o sal da reação 2. Muito bem. Diante da necessidade que nós temos de sabermos as principais reações químicas, temos aqui uma clássica reação de decomposição do carbonato de cálcio ao calor. O sólido carbonato de cálcio, que se chama de calcário. Vemos nas cidades muitos morros cortados pela metade. É porque aquele morro é feito de calcário. E o que é calcário? É aquela pedra na qual 40% é carbonato de cálcio. Então aquela pedra, toda ela cortada, passa para um sistema de alta temperatura e vai produzir os seus componentes fundamentais. Quem é que formou o carbonato de cálcio? O óxido básico e o óxido ácido. Portanto, na sua decomposição, vai produzi-los novamente. Portanto, o gás A nada mais é do que o CO2. O CO2, cujo nome é o dióxido de carbono. Se o A é o dióxido de carbono, qual é, como fala a sua fórmula molecular? CO2. Qual seria a sua fórmula estrutural? Mesmo que não esteja perguntando, vamos recordar, porque o nosso caso não é o gabarito. A nossa tendência é lembrar o assunto para uma próxima questão. O dióxido de carbono é formado por um carbono que tem, como sempre, 4 elétrons, dos quais 4 elétrons está fazendo ligação sigma e ligação pi. Esta ligação pi e esta segunda ligação pi que o carbono faz, torna-o híbrido do tipo sp. E sendo híbrido do tipo sp, por esta hibridização do carbono, o seu ângulo é de 180 graus, muito além do que está perguntando. Perguntou apenas a fórmula molecular, que é o CO2. A fórmula estrutural, C-O-O, em estrutura linear. Bom, e fala também de massa molar. Ora, na tabela periódica que vem na prova, o carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16. 16 vezes 2, 32, com 12, 44. Então, lá nos cálculos de massa, temos que afirmar que a massa molecular desse composto é 44 unidades. Significa, uma molequinha de dióxido de carbono pesa 46 vezes mais do que uma unidade, que é um dozeavo do carbono 12. Bom, se, porém, numa balança nós colocarmos esse número em gramas, esse número em gramas muda de nome. Esse número em gramas passa a ser chamado de massa molar. O que vem a ser massa molar? É a massa do mol.
a massa molar indicada pela letra M corresponderá a 44 gramas por mol. O que significa isso? Significa que se a massa da molécula pesa 44 unidades, esse mesmo número na unidade grama passa a ser um monte de moléculas. Porque, convenhamos, a molécula pequeníssima do jeito que ela é, para pesar 44, tem 44 gramas, haja molécula. E esta quantidade espantosa, determinada por Avogadro, 60210 na 23 moléculas, chama-se mol. Então, massa molar é a massa do mol. Significa, um mol pesa 44. Bom, então, determinado o composto A, tranquilamente, como sendo o CO2, beleza. Na segunda situação, como nós previmos na aula de tendências, a reação de deslocamento é uma necessidade que nós saibamos. Quando houver um metal isolado diante de uma substância molecular, como o cloreto de hidrogênio, ele é um gás, mas se estiver dentro d'água, na forma aquosa, ele é chamado de ácido clorídrico. Quando ele está impuro, ele é chamado também de ácido muriático. De qualquer jeito, clorídrico ou muriático que seja, o magnésio vai fazer o quê? Qual é a tendência? A tendência é o metal dar um chega para lá no positivo da molécula. Então, obviamente, deu o que deu. O magnésio ocupou o lugar do H e, para isso, o magnésio, como é um metal alcalino terroso, de carga mais 2, exigiu 2 cloretos que tem carga menos 1. Isso implica em que 2 H saíram. Então, quem é o B? O B equivale ao que nós mostramos aqui. A substituição do H pelo sódio fez com que o H saia na forma atômica. Mas se forem 2 moléculas, 2 de forma atômica vai dar 1 de forma molecular. Então, quem é o B? O B simplesmente é o gás hidrogênio, o famosíssimo combustível dos foguetes espaciais. Há uma corrida da conquista espacial, mas não mais promovida pela NASA apenas. Jovens bilionários, tipo Facebook, tipo Google, tipo jovens que querem dar à humanidade a chance de outro local para deslocar essa raça tão sofrida. Bom, então o hidrogênio é o combustível desses foguetes para levar essas pessoas lá para fora. O hidrogênio, ele é formado de 2 átomos, a sua estrutura, como pede a fórmula molecular, é H2. A sua forma estrutural, o hidrogênio que tem o elétron, faz um par com o seu elétron do outro átomo. E esse par fica entre os dois. É uma molécula diatômica, simplesmente uma substância simples, porque é formada de átomos iguais, naturalmente linear. E naturalmente apolar, porque não existem polos aí. Muito bem, e falando em termos de massa, se o hidrogênio pesa 1, tenho que admitir que a massa molecular sejam 2 unidades. 2 unidades de massa, se eu colocar uma molequinha na balança, eu vou precisar, para equilibrá-la, 2 unidades que correspondem a 1/12 do carbono 12. Pergunta, porém, é sobre massa molar. Pois a massa molar, indicada apenas por M, corresponde ao mesmo número 2, porém em outra unidade. Se for relacionada à unidade de massa atômica, é 2 unidades. Agora, se for relacionada à grama, já pensou quantas molequinhas pequenas dessa precisa para dar 2 gramas? Sabe quantas molequinhas terão que ser? Terão que ser 602
10 na 23 moléculas. E esta quantidade absurda chama-se de mol. Então, a massa molar corresponde a 2 gramas por mol, o que significa de que 1 mol pesa 2 gramas. Respondemos à pergunta. Indique as fórmulas moleculares de A, CO2, de B, H2, nomeando de maior massa molar. A de maior massa molar é o dióxido de carbono. A segunda pergunta é: nomeie o sal da reação 2. O sal da reação 2 é MgCl2 na sua fórmula molecular. E no seu nome, como vimos, o cátion vem na frente, o ânion vem atrás. Mas a leitura é da direita para a esquerda. Então, que nome que eu dou para esse sal? Se é filho do hídrico, o sal terá a terminação eto. Então, eu terei cloreto de magnésio. Resposta correta, cloreto de magnésio. A química tem sentido. A química está te esperando. Pode vir que tem lugar. Tati, ao seu dispor.